Salve, salve, minha gente! Muito boa tarde. Deus abençoe a todos vocês. Sábado, 27 de junho de 2026, sábado da 12ª semana do tempo comum. Que alegria nós nos encontrarmos nesta tarde de sábado, encerrando a nossa semana, ouvindo a palavra de Deus e meditando sobre ela. É uma alegria. Vamos iniciar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, minha gente. Nós estávamos acompanhando o segundo livro dos Reis, e agora nós vamos acompanhar o texto hoje do livro das Lamentações, o capítulo 2, versículos 2, do 10 ao 14, do 18 ao 19. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da cidade de Judá. Lançou por terra, aviltou a realeza e seus príncipes. Sentados no chão, em silêncio, os anciãos da cidade de Sião espalharam cinza na cabeça, vestiram-se de saco. As jovens de Jerusalém inclinaram a cabeça para o chão. Meus olhos estão machucados de lágrimas, fervem minhas entranhas, derrama-se por terra o meu fel diante da arruinada cidade do meu povo. Vendo desfalecerem tantas crianças pelas ruas da cidade. Elas pedem às mães: o trigo e o vinho onde estão? E vão caindo como derrubadas pela morte nas ruas da cidade, até expirarem no colo das mães. Com quem te posso comparar? Ou a quem te posso assemelhar, ó cidade de Jerusalém? A quem te igualarei para te consolar, ó cidade de Sião? Grande como o mar é a tua aflição. Quem poderá curar-te? Teus profetas te fizeram ver imagens falsas e insensatas. Não puseram a descoberto a tua malícia para tentar mudar a tua sorte. Ao contrário, deram-te oráculos mentirosos e atraentes. Grite o teu coração ao Senhor em favor dos muros da cidade de Sião. Deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias. Derrama o teu coração como água diante do Senhor. Ergue as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalecem de fome em tuas encruzilhadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, minha gente, como eu disse na introdução, nós estávamos acompanhando o segundo livro dos Reis, que fala no finalzinho dele da queda do Reino do Sul, da queda de Jerusalém, e é disso que fala também o livro das Lamentações. Então, o livro das Lamentações é uma coleção de 5 poemas acrósticos que expressam a dor profunda e o choque teológico causados pela queda de Jerusalém no ano de 587, 586 a.C., pelas mãos do Império da Babilônia. Então, o período histórico tratado nesse texto, das Lamentações, é o século VI, tá? Logo após a destruição do templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão, que é o primeiro templo, tá? Então, o autor escreve em meio às ruínas, contemplando o cenário de desolação. Então, é um momento de muita tristeza, né? Para um bom judeu. É importante nós lembrarmos, gente, que a teologia de Israel estava centrada
na indestrutibilidade de Sião e na promessa para a dinastia de Davi. Então toda a teologia foi construída sobre esses fundamentos, né? A dinastia davídica, o templo, tá? Então a destruição da cidade e do templo gerou uma crise de fé. Mas espera aí, não é? Deus teria abandonado o seu povo? Então, o livro reconhece o pecado da nação, mas também ousa questionar a Deus sobre a intensidade do castigo. Muito bonito o livro das Lamentações. E hoje nós ouvimos o capítulo 2, né? Esses versículos intercalados. E o capítulo 2 de Lamentações, ele é marcado por uma mudança de perspectiva. Enquanto o capítulo 1 foca na dor da cidade que é no texto personificada, o capítulo 2 ele enfatiza a ação de Deus como o agente da destruição, né? Olha só. Então, a perícope selecionada hoje descreve o colapso total da estrutura social e religiosa, a falha dos profetas e, finalmente, o convite ao clamor como única via de restauração. Um clamor a Deus forte, né? Então vamos lá, o versículo 2 desse capítulo 2. O Senhor destruiu sem piedade todos os campos de Jacó. Em sua ira deitou abaixo as fortificações da filha de Judá. Então o versículo estabelece Deus como sujeito ativo da destruição. Então, o termo sem piedade aqui sublinha a severidade do julgamento, né? Então não foram apenas os babilônicos, foi o próprio Senhor quem desmantelou as defesas, as fortificações, né? E a dignidade política que o povo considerava sagradas e intocáveis. Muitas vezes, gente, nós construímos fortificações em nossa vida, a nossa carreira, a nossa reputação, as nossas seguranças materiais, acreditando que elas nos tornam imunes ao sofrimento. E essa passagem de hoje nos recorda que nada que é puramente humano é absoluto. Nada é absoluto, gente. Então, quando as nossas estruturas elas caem, nós somos confrontados com a nossa fragilidade, com a nossa necessidade de fundamentar a nossa existência naquilo que é eterno, né? E não em nossas próprias obras, nas nossas próprias forças, tá? Depois dos versículos do 10 ao 12, sentam-se por terra em silêncio os anciãos da filha de Sião, cobriram a cabeça com pó, vestiram-se de saco. Olha só, então aqui nós vemos o colapso das gerações. Os anciãos, símbolos da sabedoria, do conselho, eles estão mudos, prostrados. As virgens de que fala aqui o texto, símbolo da alegria e do futuro, as virgens estão humilhadas. Então, a descrição fisiológica do autor, olha só, né? O fígado derramou-se, não é? O fígado derramou-se. Essa expressão forte, né? E essa descrição fisiológica do autor reflete o trauma psicossomático diante da fome infantil, né? Olha, crianças recém-nascidas desfaleciam nas praças. É forte a cena. Então a pergunta das crianças por pão, por vinho, é um eco irônico das festas litúrgicas que não existem mais. Por quê? Porque eles estão na escravidão do exílio. Então, o sofrimento extremo, muitas vezes, gente, nos rouba as palavras. O silêncio dos anciãos nos ensina que há momentos em que não há explicações teológicas rápidas que deem conta da dor. Não é? A única resposta honesta é a presença silenciosa e a solidariedade. Além disso, a imagem da criança sofrendo aqui no texto nos convoca a olhar para os mais vulneráveis em nossa comunidade, em nossa sociedade, cujas necessidades básicas são frequentemente ignoradas em tempos de crise institucional ou pessoal. É ou não é verdade?
E aí, o autor no versículo 13 e 14 faz as perguntas, né? A quem te compararei? A quem te igualarei, filha de Jerusalém? A quem te assemelharei para te consolar, virgem filha de Sião? Então, o autor ele busca uma analogia para a dor de Jerusalém, mas ele conclui que ela é grande como o mar, né? Olha só, pois tua ruína é grande como o mar, quem te poderá curar? Não é? Ou seja, é uma dor incomensurável, sem limites. E o versículo 14 é uma crítica feroz à liderança religiosa, né? Olha só, teus profetas tiveram para ti visões falsas, ou seja, teus profetas falharam, porque ofereceram um consolo barato, evitando confrontar o povo com as suas responsabilidades ética, espiritual, não é? Sem o reconhecimento da verdade, não há cura real. O texto é uma grande crítica aos líderes religiosos. Por quê? Porque os líderes religiosos passavam a mão na cabeça do povo, não profetizavam, não cobravam o povo estava fugindo da vontade de Deus, entrando na infidelidade, e os religiosos, os chefes da religião, não cobravam o povo. Em tempos de dificuldade, gente, nós somos tentados a buscar profetas que nos digam apenas o que nós queremos ouvir, oferecendo soluções mágicas ou negando a realidade dos nossos erros. E a verdadeira cura começa com a coragem de olhar para a própria culpa ou para a própria responsabilidade sem máscaras. O consolo cristão não é uma negação da dor, mas é uma travessia da verdade que liberta. Não é? E não é fácil dizer a verdade. A gente vê nas comunidades por onde a gente passa, né? Você começa a pregar a verdade, você vai incomodar. Porque tem gente que vai lá para escutar o que quer ouvir, né? Para escutar apenas o que quer. E não para escutar a vontade de Deus. Né? E depois do versículo 18 e 19, que são os dois últimos de hoje, o autor faz um convite, né? Grita ao Senhor o coração deles, né? Mostra que o coração daquele povo está gritando, né? Então a perícope termina com um imperativo de oração. Se as muralhas de pedra caíram, o povo deve se tornar uma muralha de lágrimas. Então o clamor não é um ruído vazio, mas é um derramar o coração como água. É forte isso. Uma entrega total, transparente diante de Deus. A oração, ela é situada na vigília da noite. O tempo da maior solidão e vulnerabilidade. Gente, quando tudo o mais falha, resta-nos o clamor. É verdade. Essa passagem, ela valida a oração de lamentação como uma forma legítima de espiritualidade. Não é? Não precisamos chegar diante de Deus com orações bonitas, bem compostas, né? Nós podemos derramar o coração como água com todas as nossas impurezas e dores. A oração de intercessão pelos pequeninos nos lembra que a nossa fé deve se traduzir em cuidado concreto pelo próximo. Então, o livro das Lamentações é um grande convite para nós a uma profundidade espiritual. E é um convite para esse povo. Esse povo está no exílio, sofrendo. Né? Eu preciso me aproximar sempre de Deus com sorrisos, com orações decoradas bonitas, né? Com a cara serena. Não, eu tenho que me aproximar de Deus do jeito que eu estou. E vocês, né? E o povo agora, vocês, povo de Judá, vocês estão sofrendo. Então é com lágrimas, é com muralha de lágrimas. E é isso que Deus gosta, da nossa verdade, gente. Da nossa verdade. Não é? É um texto fantástico, né? Um texto fantástico que a liturgia de hoje nos apresenta. Então, gente, hoje, olha, 4 pontos para nossa reflexão nesse sábado abençoado por Deus. Primeira coisa, a honestidade diante de Deus. Lamentações nos ensina que a fé não exige a supressão da dor,
Deus, ele acolhe o nosso grito, mesmo quando este é um grito de revolta ou de desespero. Ser honesto diante de Deus. Senhor, eu estou passando isso por causa disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o perigo da superficialidade. Tá? A crítica aos falsos profetas alerta para o risco de uma espiritualidade que foge do arrependimento, foge da justiça social. Claro, tudo aqui é um despertar de um novo compromisso. Vocês estão passando por essas situações de sofrimento porque vocês cometeram crimes. E Deus é justo. Deus é justo. Não é somente a idolatria, adorar falsos deuses, que fez com que a ira do Pai se levantasse. Não foi só isso, não. Foi porque vocês também estavam subornando, roubando, trapaceando os pobres, né? As viúvas, os órfãos. Vocês estavam maltratando os vulneráveis, os marginalizados. Tudo isso irou o coração de Deus, não é? Muito bem. Olha, e nós corremos esse risco também hoje, de superficialidade, viu, gente? Corremos o risco. Terceiro ponto para a nossa reflexão, a oração como resistência. No meio das ruínas, gente, a oração, o clamor noturno, né? É o primeiro passo para uma reconstrução da identidade, da esperança. Olha, qual que é o nosso ímpeto? Qual que é a nossa intuição? Quando a gente passa por problemas, nos afastar de Deus. Mas é nesse momento que a gente deve se aproximar mais. Não se afaste, se derrame. A oração é a sua resistência, é o que vai te tornar forte. Depois nós temos o quarto ponto para a nossa reflexão, que é a questão da solidariedade na dor. O sofrimento de Jerusalém, ele é coletivo, gente. Nós somos chamados a carregar os fardos uns dos outros, especialmente quando o pão e o vinho faltam à mesa dos irmãos. Sensibilidade com o outro. Isso é muito importante. Muito bem, sábado, minha gente. Deus abençoe vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês um excelente fim de semana, um excelente sábado, com muita paz. Fim de semana é sempre uma oportunidade de nós descansarmos, revermos as pessoas, né? Convivermos com os familiares, os amigos. E devemos fazer isso, né? Momento propício para isso. Que seja um fim de semana cheio de Deus. E nós nos encontraremos novamente na próxima segunda-feira com este programa Reflexão Diária. Até lá, minha gente. E lembremos-nos sempre, nunca esqueçamos, Deus está no comando de tudo. Até segunda-feira, minha gente!